welcome back to my YouTube channel! Hoje o vídeo vai ser uma coisa que eu nunca gravei antes. É o meu testemunho de como foi minha experiência com Deus. Só tenho a dizer que foi uma história bem longa. Eu trouxe até um lanchinho pra comer aqui. Não sei se dá pra ver. Única vez na vida que eu faço um prato assim. Como é pro YouTube, eu tive que fazer o prato ficar bonitinho. Começando, eu nasci em berço católico. Meu pai é católico, minha mãe é católica. Então eles sempre me levavam pra igreja, sempre me levavam pra comunidade católica Shalom, desde muito pequena. Então eu participava de grupo de oração, que lá na comunidade a gente tem os grupos de oração. Só que eu tinha uma certa implicância com Shalom. Desde criança eu tinha um certo medo de jovens. Eu não sei porquê, na verdade. Eu tinha síndrome do Peter Pan, não queria crescer. Então eu tinha muito medo de crescer e ter que ir pro grupo dos jovens. Passava-se o tempo e eu não queria entrar no grupo de jovens de jeito nenhum. Por dois motivos. Eu morria de medo de jovens e eu morria de medo de efusão. Que é tipo um momento de oração, que eles rezam por você e Deus fala com você através do missionário. E com 14 anos eu decidi me afastar completamente do Shalom. Não queria ir pra nada que tivesse o nome Shalom no meio. Eu quase nunca como morango, meu Deus. Então, o que aconteceu? As pessoas até rezavam por mim na hora da efusão, só que eu era fechada. É uma coisa, se você é fechada, não quer que Deus haja, não quer nada aconteça com você, não vai acontecer. Você tem que estar com o coração aberto para poder Deus fazer. Aí teve uma efusão no Tonessa que eu disse assim: eu vou me abrir só um pouquinho. Essa frase você já sabe que vai perder. E depois daquela efusão, eu tinha uns 16 anos, eu comecei a querer não ter medo do Espírito Santo, não ter medo da oração em línguas. Eu queria ser trabalhada nisso. Ah, eu nem contei o resto da história. Voltando aqui a história. Com 14 anos eu decidi me afastar completamente do Shalom. Não queria ir pra nada que tivesse nome Shalom no meio. Eu comecei a sentir muita sede de Deus. Tipo, eu não ficava feliz, eu tava com sede de alguma coisa. Eu queria alguma coisa que não tava preenchendo meu coração. Meu coração tava triste, eu não tava feliz, eu tava com saudade de alguma coisa. Eu não sabia que era sede de Deus, mas eu tava sentindo uma profunda tristeza. Eu queria alguma coisa que sanasse essa tristeza. Aí minha mãe, ela ficou um pouco preocupada e ela começou a falar assim: Isabela, por que você não faz adoração eucarística? Eu morria de medo de adoração eucarística. Morria. Hoje eu amo. Uma coisa ia acontecer, eu ia desmaiar, uma voz ia vir do além. Paranoia na minha cabeça. Então, como eu não queria, mamãe ela sugeriu: Isabela, faz estudo bíblico. E eu não vou fazer estudo bíblico. Não vou fazer não. Pra que eu vou fazer estudo bíblico? Eu não vou fazer não. Então depois de um dia eu comecei a fazer estudo bíblico. Na primeira vez que eu abri, tipo, minha alma, ela respirou, tipo, meu Deus, finalmente, palavra de Deus, graças a Deus. E eu nem tava com a Bíblia normal, eu tava lendo a Bíblia pra criança, da Canção Nova. O estudo bíblico desse dia foi 5 minutos, eu acho. Só esses 5 minutos minha alma já agradeceu, já ficou feliz de novo. Então eu comecei a tentar fazer mais estudo bíblico, só que assim, eu não era muito constante não. Era dia sim, dia não, semana sim, semana não, mês sim, mês não. Enquanto isso, milhares de pessoas me chamavam pro Shalom. E a todas elas eu dizia: não quero ir pro Shalom, não me convide, obrigada, nem pensar pro Shalom, não quero nem ouvir a palavra Shalom. Eu não era facilzinho não. Eu sempre falo isso, mas eu acho que eu fui uma das ovelhas mais difíceis da missão aqui de Aracati. Continuando. Assim, mamãe, guiada pelo Espírito Santo, disse pra mim assim: Isabela, eu vou comprar algumas coisas de papelaria pra você. Isso pra mim é a melhor coisa de se ouvir. Eu amo qualquer coisa que tenha a ver com papelaria. Jesus me fisgou, só isso. Eu raramente como morango, meu Deus. E aí o que aconteceu? Eu entrei no Shalom, eu fui pra adoração eucarística, tremendo, morrendo de medo, mas quando eu cheguei, eu olhei pra Jesus e eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. E eu comecei a sentir paz. E eu comecei a sentir muita paz. Eu me lembro da minha cara, foi tipo: oi, Deus,
você existe. Eu não acreditasse em Deus, eu sempre acreditei em Deus. Só que eu não sentia Deus. Eu não tive essa experiência de sentir Deus na Eucaristia. Então eu fiquei lá, eu olhava pra Jesus, eu olhava pras coisas ao redor. Tinha a minha coisa favorita no mundo, silêncio. Eu nunca tinha visto um local no Shalom que fosse tão quieto, porque sempre que eu vou no Shalom tem barulho. E comecei a conversar com Deus. E depois daquele dia eu disse assim, eu vou vir sempre. Misericórdia, eu nunca senti tanta paz. Já era programado, toda quinta-feira eu vou pro Shalom. Aí eu comecei a ser mais constante em tudo. Estudo bíblico, texto diário. Eu tinha uma dificuldade muito grande de rezar o texto. Não no sentido de separar um tempo pra rezar, mas no sentido de rezar e lembrar o que eu tava rezando. Eu tinha que ficar cantando pra ver se eu prestava atenção no que eu tava falando, porque era muito difícil pra me concentrar, especialmente no texto, não sei porquê. Mas eu comecei a ser mais constante, graças a Deus. Só que eu ainda não queria ir pro grupo de jovens, porque eu ainda tinha meu pavor por jovens. O que aconteceu? Tem a ver alguns jovens que eu nunca tinha visto antes no Shalom. E eu dizia, nossa, eles parecem ser mais legais, eles parecem ser mais novos e tal. Eu conheci um desses jovens que estavam me atraindo pro Shalom. O nome dele é Adrian. Saudade, Adrian. A gente começava a mangar das situações. Alguma coisa que eu falei errado, a gente começava a mangar. E a gente começou a conversar. Brincando, se divertir, procurando se divertir. Muito de boa, a gente ficava falando. Era muito engraçado. Aí, uma parte da festa junina, ele disse assim, você é de grupo de oração? E eu, na hora que ele perguntou isso, fechei minha cara. Não sou de grupo de oração. Não, não sou não. Não queria ir pra grupo de oração de jeito nenhum. Só que quer queira que não, eu vi alguns jovens do Shalom e eu senti assim, nossa, eu queria estar com eles. Então, vocês só estão me vendo comendo. Então, outros jovens do Shalom, eles começaram a me atrair muito. Mas muito mesmo, eu ficava assim, meu Deus, eu queria conhecer eles. Mas eu não quero ir pro grupo de oração. Tá, mas eles parecem ser tão legais. Eu não vou pro grupo de oração de jeito nenhum. Será que eu vou? Não, não vou. Ai, será que eu vou? Não sei se eu vou. E eu queria estar lá, eu queria estar só por esses três. E eu fiquei assim. Aí teve um seminário que eu descobri que tinha o negócio de mudança de fase. Eu não sabia que quando você entrava no grupo de oração, ia mudando de fase. Querigma, filoteia, metanoia, koinonia e martíria. E quando eu soube disso, peraí, significa que se eu não entrar agora, eu não vou mais ter contato com esses três? Ah, não, tem que entrar agora. Ok, vamos lá, respira, Isabela, você consegue enfrentar seu medo de jovens. Você consegue. Vamos lá, você consegue, só uma vezinho na minha cabeça, eu não vou ver eles mais. Vamos lá, você consegue. Aí eu fui pela primeira vez no grupo de oração e basicamente era tudo que eu precisava. A paz que eu tava sentindo no Santíssimo, eu tava sentindo lá. Eu não tava com medo dos jovens, um pouquinho. Eu tava só com um pouquinho de medo dos jovens, tava só com um pouquinho de medo da oração em língua. E mesmo com a vida de oração, mesmo com as missas, mesmo com tudo que eu achava que eu precisava, eu ainda tinha sede do carisma Shalom. E eu ainda não me sentia completa. Eu precisava de mais alguma coisa. De novo, aconteceu a mesma coisa que no estudo bíblico. Eu precisava tanto disso, eu não sabia. Só que no segundo grupo, os meus amigos, que eu queria muito ver no grupo, eles não estavam lá. Legal. Eu comecei a me sentir só, comecei a me sentir deprimida, morrendo de medo. Eu queria ir embora pra casa. E eu disse assim, os meus amigos, eles não são desse grupo, ótimo, eles já estão em outra fase, perdi, pronto, não volto mais pro grupo de oração. Aí o Adrian, meu amigo, ele chegou de Fortaleza e eu, ok, ele tá aqui, mas eu não vou voltar. E dizendo, eu não preciso do Shalom, não quero estar aqui, não vou estar aqui. Sabe de uma coisa? Eu só fico nesse grupo se esse grupo se chamar Santa Terezinha, que era a minha santa de devoção. Aí ela se foi lá falar, esse grupo tem nome? Aí então todo mundo falou, Santa Terezinha. O que eu faço agora? Tá bom, não vou sair do grupo mais. Só que eu senti uma dor muito grande no coração quando eu tava lá. Eu não sei de que dor era essa. Eu ficava perguntando, gente, que dor é essa que eu tô sentindo quando eu tô no grupo de oração? Eles ficavam assim,
Isso não é normal não, viu? Mas depois alguém tinha falado que podia ser Deus trabalhando no meu coração. E às vezes isso doía um tanto, que ele tava quebrando o meu orgulho. Eu era muito orgulhosa, ainda sou até agora. Aí eu fui pro Renascer e eu continuava servindo no Kids. Comecei a entender as pregações. Hoje em dia eu sei melhor o que aconteceu, que o Espírito Santo, ele tava abrindo minha mente pra poder compreender ele. E eu tava assim, pasma, porque eu tô entendendo, assim, eu tô entendendo. Como assim? E lado bom, todos os meus amigos que estavam servindo no Renascer de vez em quando iam lá no Kids e eu fiquei feliz. E depois teve um momento de efusão. Eu ainda morria de medo da efusão e ainda morria de medo de oração em línguas. Uma menina me chamou, ela foi tão gentil que eu disse, tá, tudo bem. Aí eu tava lá, morrendo de medo, apavorada. E eu assim, ai meu Deus do céu. E começou a oração em línguas. Quando começou a rezar, a Kelsilene rezou por mim. E ela disse assim, sabe o que Deus tá me falando? Agora, meu Deus, eu vou morrer. O que eu fiz na vida? Ele disse assim, Deus disse que vai te dar muito carinho. Silêncio agora. Comecei a chorar. E eu na hora comecei a chorar efusivamente. Eu não parava de chorar de jeito nenhum. Quando eu comecei a orar em línguas, minha oração, eu queria rezar toda hora. Literalmente eu rezava Estudo bíblico, oração pessoal, rosário, 5 novenas e tentava assistir a missa todo dia. eu acho que minha experiência com Deus foi muito oracional no início. Aí eu ficava muito cansada de... Eu não aguento mais missa todo dia. Não dá. Não, chega. Missa todo dia. Eu já tô exausta. Minha carne tava cansada, chega. Aí eu fiquei 3 dias sem ir pra missa online. Foi no meio da semana. Foi uma segunda ou terça e quarta. No terceiro dia sem missa eu fiquei assim. Eu não aguento mais. Eu preciso de missa. Por favor. Não, vou voltar a assistir a missa. Eu não aguento mais. Assim, eu tentei me afastar da missa diária, não deu mais. Eu precisava de missa diária. Deus fez um progresso espiritual enorme, gigante. Óbvio que todas as pregações ao meu redor também estavam me ajudando. Meu primeiro CJS foi online, meu primeiro campus foi online. Então eu comecei a dizer assim, Jesus, eu morro de medo de ser santa. Me faz querer ser santa. Eu quero querer. Antes de voltar pro presencial, eu tinha conhecido Calacuti. E eu vi a história dele e eu ficava, nossa, deve ser legal fazer adoração diária. Parecia uma coisa boa. Quando começou a voltar ao presencial, eu dizia assim, será que eu vou fazer adoração eucarística diária? Eu vou tentar. Aí eu comecei e pronto. Foi. Eu podia falar de várias experiências aqui, mas esse vídeo já tá muito longo. Então o mais importante pra mim é que minha experiência com Deus, ela é diária. Eu nunca deixo de ter experiência com Deus, seja quando eu estiver trabalhando com algum vídeo, quando eu estiver gravando, quando eu tô fazendo alguma coisa simples, quando eu tô rezando, quando eu tô na adoração eucarística. Sempre mesmo, Deus me faz ter uma experiência nova com Ele. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E obrigada por aguentarem me ver comendo morangos. E morango dá fome, viu? Eu tô morrendo de fome ainda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!